Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje fala sobre uma triste realidade que atinge não só o Brasil, como o mundo todo, o trabalho infantil. Relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mostrou que o número de crianças e adolescentes que se encontram nessa situação chegou a 160 milhões. Aumento de 8 milhões e meio nos últimos 4 anos, de 2016 a 2020. E a previsão é que outros 8 milhões e 900 mil sigam o mesmo caminho até 2022, devido aos impactos da Covid-19. No Brasil, o número era de 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, de 2016. Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o João Batista Martins César, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo. Também é presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT e faz parte dessa mesma comissão no Tribunal Superior do Trabalho. Doutorando em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino em Bauru, no interior paulista. Doutor, uma ótima noite para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Eduardo Miranda, boa noite, Aline. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando por esse programa. É uma grande oportunidade. Eu já quero agradecer o convite para estar aqui com vocês nesta noite. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do senhor. Doutor João já falou, quem está conosco também nessa noite é a Aline da Silva Freitas, professora de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, também é advogada, doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aline, uma ótima noite para você, seja bem-vinda também ao Aparecida Debate, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com os senhores, Eduardo, doutor João, muito boa noite. Uma ótima noite, um ótimo debate. Bem, e antes de começar o nosso debate, a gente vai ouvir o depoimento do Adilson Pereira, que aos 5 anos de idade precisou ir para as ruas para ajudar a sustentar a família. Mas, contrariando as expectativas, o Adilson conseguiu mudar de vida e hoje trabalha para que outras crianças tenham uma infância diferente. Minha infância foi marcada por essa desigualdade social, né, que infelizmente acaba atingindo várias famílias, né. Na minha época, né, assim, aproximadamente dos anos 80, várias famílias, né, vieram buscar, né, melhorias de vida, né, na cidade. Eu acabei sendo vítima, né, dessa desigualdade, né, minha família, né, veio para essa comunidade, da Vila Torres, né, conhecido como Vila Pinto, né, nessa época chamava muito de Vila Pinto aqui. Então, sim, a gente, para buscar sobrevivência, tinha que sair esmolar, coletar material reciclável. No meu caso, né, infelizmente, acabei partindo, assim, comecei esmolando, mas fui partir para pequenos furtos, né, em supermercado, nas lojas, no centro de Curitiba. Comecei fazendo pequenos furtos, né. Passei por algumas casas de acolhimento, orfanato, e sempre fugindo, né. E aí com 16 para 17 anos, a gente já sofria um pouco mais de violência, né, da sociedade, dos policiais, ia mais vezes preso, ficava mais tempo preso. Então, aquele sofrimento, quando você tem uma certa idade na rua, hoje o sofrimento é maior. Então eu já estava com vontade, né, de sair, ter uma oportunidade, né, apesar que eu já tive várias oportunidades assim, né. Nessa época ele fazia um trabalho, né, nas ruas de Curitiba, o Fernando, né. Ele era ex-seminarista, então ele tinha já um trabalho numa comunidade também, na Profeta Elias. Então ele ia fazer lanche, né, para os moradores de rua, fazia um trabalho assim e tentava resgatar algum trabalho voltado aos sonhos, né. Inclusive hoje o Fernando, ele, né, depois de um certo tempo, depois de 20 anos, se não for me engano, ele deixou essa chácara onde eu morei, né. E hoje ele se tornou padre, né? Então ele continua fazendo um trabalho assim na penitenciária, com população de rua. Mas assim, ele que me resgatou, né? Me levou para essa chácara, aos poucos foi trabalhando comigo
para mim poder se desvincular da rua, né? Então foi um processo, né? Não foi assim na hora de tirar e pronto levar, né? Então ele soube respeitar essa história. Então foi essa oportunidade que eu tive nessa época aí, acho que 88 que eu conheci ele, né? Entre 85, 88 e aos pouquinhos, né? E aí 93 que eu consegui sair da rua, que ele me levou para essa chácara que eu consegui me adaptar lá. Então foi esse momento marcante para a minha vida, né? Para minha história, né? Um novo ciclo, né? Hoje, né? Eu tenho, né? Minha casa, né? Tenho um filho e uma filha. Né, eu sou proprietário, né, de um restaurante, né, que eu comecei agora há pouco tempo e consegui, né, estudar, com 18 anos eu fui alfabetizado, né, então foi um processo difícil para mim, mas mesmo assim eu consegui superar, consegui concluir o ensino médio, fazer uma faculdade, sou formado em serviço social, consegui também fazer uma pós-graduação na área do direito da criança e adolescente. E, né, então, graças a Deus, aí tô, né, hoje num ciclo maravilhoso, né? Fundei a Passos também aí, né? A Passos aqui, ela, no período que eu estava na chácara do Fernando, né? Eu consegui, né, ter uma oportunidade de trabalhar de educador lá. E fiquei, sim, nesse período sempre cobrando comigo mesmo, né? Que eu tinha que fazer algo pela essa comunidade que eu saí, né? Então eu tinha essa preocupação com as crianças que vivia nela, que elas precisavam também, né, ter um apoio e não passar por aquilo que eu passei. Então tá aí o depoimento do Adilson. O Adilson, que é um exemplo de superação, conseguiu sair das ruas, ganhou uma nova oportunidade de vida e fez dessa chance que ele teve um projeto social para que outras crianças não tivessem o mesmo destino dele, portanto, essa obra assistencial que acontece lá no Paraná. Bem, doutor João, o exemplo do Adilson, de uma forma geral, traça um pouco o perfil das crianças e adolescentes que são submetidos ao trabalho infantil hoje no Brasil? Sim, exatamente, Eduardo. Primeiro, meus parabéns ao Adilson, né, que com todas as dificuldades que passou na vida, teve esse apoio e conseguiu sair desse ciclo de miséria e de pobreza que envolve o trabalho infantil. E aqui, Eduardo, eu queria enaltecer aí a parceria do Tribunal Regional do Trabalho junto com o Santuário, na pessoa do padre Eduardo Catalfo, que nós estamos com essa parceria já há 5 anos, né, levando conscientização para a população brasileira, porque a gente enfrenta, Eduardo, duas questões que estão interiorizadas na sociedade brasileira, que são 2 mitos que você ouve quando vai falar sobre a questão do trabalho infantil. As pessoas falam, é melhor trabalhar do que roubar, ou trabalhar não mata ninguém. E não é verdade, são mitos que ficam na sociedade brasileira e encobrem a triste realidade que é o ciclo da miséria e da pobreza que envolve o trabalho infantil. Nos últimos 10 anos, mais de 290 crianças e adolescentes morreram trabalhando. Então, não é verdade que trabalhar não mata ninguém. Então, mata e mata muito. E nós tivemos mais de 40 mil acidentes envolvendo crianças e adolescentes e mais de 20 mil acidentes graves, né? O outro mito é melhor trabalhar do que roubar. Se a gente vê as pesquisas dos adolescentes que estão na Fundação Casa e dos nossos presos no nosso sistema prisional brasileiro, mais de 80% deles começaram a trabalhar precocemente. Então, o trabalho infantil não é sinônimo de que não vai se envolver com a criminalidade. Pelo contrário, você tira a criança ou adolescente, como o Adilson falou aí, teve que ficar nas ruas, e expõe a um ambiente que leva à prática de atos infracionais. Então, a nossa obrigação enquanto sociedade é criar condições para que todas as crianças e adolescentes tenham acesso à escola, uma escola em tempo integral, atrativa, que prepare as nossas crianças e adolescentes para os desafios desse mundo globalizado. Doutor João, é esse ciclo, né, de violência, de pobreza e de miséria que acaba sustentando também o trabalho infantil. Agora, Aline, como é que a gente pode interromper esse ciclo, afinal? Nós temos que chamar a atenção, de repente, Eduardo, para uma palavra no discurso do Adilson, que é a questão do sonho. O sonho geralmente aparece como algo abstrato, intangível.
mas a partir do momento que a gente se conscientiza de que há caminhos para que eles sejam efetivados, em um desses grandes sonhos que a gente agora coloca numa outra linguagem, é uma meta, é um objetivo de eliminar toda forma de trabalho infantil, e aí existem prazos para isso, existem métricas, depois o Dr. João e eu podemos dialogar a respeito disso, mas no primeiro momento, se conscientizar de que este é um problema real, não é um problema que data de agora, nós temos questões históricas que demarcam, inclusive, o momento em que a criança sequer era sujeito de direitos, evoluímos enquanto legislação para a tomada e a conscientização de que são, sim, sujeitos de direitos e que merecem a proteção integral. E nesse conceito de proteção integral, a gente dialoga com a perspectiva de que tudo aquilo que for algo que impeça o seu pleno desenvolvimento deve ser trabalhado pela sociedade como um todo, por todos os seus agentes sociais. Na fala de Adilson, nós percebemos que houve uma certa rede de apoio, há uma motivação nele, uma luta pessoal, mas ele encontrou no caminho algumas pessoas que viabilizaram e se conectaram com um intento maior, que era promover uma mudança de realidade. Trazendo para algo bem distante agora desse depoimento, mas que há uma interface, nós podemos mencionar no plano internacional a existência, por exemplo, da Agenda 2030, que estabelece, Eduardo, que até 2025 não tenhamos no mundo mais o trabalho infantil. Quando a ONU traz essa proposta numa agenda de desenvolvimento sustentável, e é uma agenda que vem sendo acolhida, inclusive, no nosso território nacional, que está numa fase de mapeamento de todas as práticas, a gente chega a uma conclusão. Há uma série de caminhos que passam pela legislação, que está bem avançada nesse sentido, não é, doutor João? A gente pode comentar mais a respeito disso. Nós temos várias instituições que estão na dianteira e tomando frente, pessoas engajadas, que realmente percebem a fragilidade e a vulnerabilidade da criança, do adolescente, porque a gente tem que conceituar essa questão do trabalho infantil, já que atinge também o jovem, o adolescente, até uma faixa etária. Então, nós temos que dialogar com essas múltiplas percepções e formas e compreender que há uma série de caminhos, entre eles, tirar da invisibilidade, denunciar, acompanhar e fortalecer, como já disse o doutor João, em especial, o papel da educação no nosso país, para que esse ciclo ele possa ser efetivamente rompido para todos. Se nós formos parar para pensar, o Brasil de hoje ele foi construído também com muitos braços de crianças. E há uma questão cultural dessa dialogicidade com a questão do trabalho, que dignifica o homem e todo um repertório, mas que trabalho que é esse que dignifica o homem? E como que a criança, que ainda está em desenvolvimento, frágil nas suas forças e querendo brincar, e isso é um direito, e esperando pela educação, porque isso também é um seu direito, como que a gente dialoga e quem supervisiona isso? Por isso que eu ressalto também a questão de cada agente, o fortalecimento da legislação e passar cada vez mais para o plano da efetividade. 2025 está aí. Já pensou se até 2025 a gente quebre essa estatística que tende a sinalizar um aumento da quantidade de trabalho infantil no Brasil? É por isso que nós estamos aqui hoje, para despertar atenção para isso, para que esse marco que o Eduardo comentou, um risco de mais 8 milhões de crianças em trabalho nessas condições, seja rompido, Eduardo. Ok, Aline, inclusive eu quero aproveitar aqui o doutor João pelo seguinte, esses mitos que o doutor João falou, nós temos um depoimento logo mais, viu, doutor, no terceiro bloco, de uma representante da Organização Internacional do Trabalho, que deixa bem claro, né, que a gente é enganado visualmente pelo que a gente enxerga ou que a gente quer enxergar desse cenário aqui no Brasil e no mundo quando a gente fala de trabalho infantil. Mas eu quero aproveitar a presença do senhor para que todo mundo que esteja em casa fique bem consciente, e essa é a nossa finalidade aqui do Aparecida Debate, sobre os variados temas que a gente trata toda semana hoje sobre o trabalho infantil. Quando a gente fala do trabalho infantil, vem à nossa mente, doutor João, não sei se para o senhor, para o coletivo de uma forma geral, aquelas crianças que ficam nos semáforos, vendendo bala, vendendo biscoito, vendendo bolacha e que estão ali trabalhando com 5, 6 anos, tiveram a infância roubada pela necessidade de levar dinheiro para casa. Mas o trabalho infantil, doutor, para deixar claro, ele é caracterizado por várias outras atividades, né? Afinal, o que a lei fala sobre o trabalho infantil?
No nosso país, e de acordo com as convenções internacionais, Eduardo, o trabalho infantil é toda atividade que você impõe às crianças de uma forma exploratória, onde ela trabalha e não tem respeitados os seus direitos. No nosso país, o adolescente ele pode trabalhar com a carteira assinada, bonitinha, a partir dos 16 anos, exceto em condições insalubres ou perigosas, e também no trabalho noturno. A partir dos 14 anos, os adolescentes podem trabalhar na condição protegida da aprendizagem. Eles terão uma jornada de trabalho reduzida de 4 a 6 horas, normalmente, e terão ali prevalecendo o aspecto do aprendizado, o aspecto pedagógico. Normalmente, esse período da aprendizagem é de 2 anos, e ao final desse período da aprendizagem, ele vai ter um certificado de que ele está apto a exercer um ofício. E, nesse período, ele tem a obrigação de continuar frequentando a escola com desempenho adequado. Então, nós costumamos dizer que a aprendizagem é a porta segura para ingresso do adolescente no mercado de trabalho. Então, tirando essas situações que as os adolescentes podem trabalhar, Eduardo, o que tiver fora disso vai configurar o trabalho infantil. Claro que o trabalho em casa, nas atividades ali da casa, desde que aquela criança não seja a única para fazer as atividades, isso não se configura trabalho infantil, porque está dentro ali do ambiente familiar, e a gente imagina que os pais, né, o pai e a mãe, querem preservar essa criança. Mas a gente tem que ter em mente também que, infelizmente, no nosso país, tem muito trabalho infantil doméstico, é aquele filho de criação que a gente escuta, né, das famílias simples. Pega uma criança, um adolescente de uma região do país, leva para outra região do país, falando que vai dar meios para essa criança estudar, para aprender. Só que, na realidade, ele fica como vítima de um trabalho infantil doméstico, porque ele não tem acesso aos mesmos brinquedos, a mesma comida, as mesmas roupas, a mesma escola. Então, esse é um problema sério que a gente teria que enfrentar. Sobre o trabalho doméstico, eu vou querer explorar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais, porque tem muitos pais que colocam o filho para trabalhar desde cedo para ajudar nos afazeres domésticos, mas tudo tem um limite, tem uma tolerância. Passar a explorar o filho também, daí passa a ser também trabalho infantil. No bloco anterior, conhecemos a história do Adilson, que viveu a infância na rua e resolveu fundar um projeto social para que outras crianças tivessem uma infância diferente da dele. Bem, agora o nosso repórter Ícaro Malta conversa com duas pessoas que trabalham na Passos da Criança e contam um pouco de como é o trabalho desenvolvido na instituição. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você que está acompanhando o Aparecida Debate de hoje. No último bloco, a gente conversou um pouquinho com o Adilson e descobriu um pouquinho da história dele como fundador da instituição Passos para a Criança. Agora a gente vai conversar com a Elisa, ela que é assistente social do projeto. Elisa, me conta uma coisa, como é que é o perfil da criança que chega ao Passos? Então, o público que a gente trabalha são crianças de 5 a 14 anos de idade. A gente trabalha com crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, que apresentam alguma situação de risco ou de violência, né? A gente tem crianças que são atendidas pela rede de proteção, né? Porque elas já são encaminhadas para a gente quando elas já estão numa situação de negligência ou de maus tratos ou alguma situação assim. Antes da pandemia, né? A gente atendia as crianças de segunda a quinta-feira, todos os dias, né? Funciona mais ou menos como se fosse um contraturno escolar. Então, as crianças, elas vão ou no período da manhã ou no período da tarde para a escola, e depois desse período elas vão para as atividades no projeto. A gente oferece para as crianças, elas chegam, né? Elas fazem a alimentação, primeiro antes de tudo, né? E depois elas são direcionadas às atividades. Então, a gente tem atividade de percussão, yoga, teatro, capoeira, tem musicalização, e elas vão fazer parte das oficinas. Agora, Elisa, me conta um pouco, do ponto de vista social, por que é importante esse tipo de projeto para crianças em situação de vulnerabilidade? A comunidade que a gente trabalha é uma comunidade que ela é
ela é uma das comunidades, é uma das regiões de maior índice de vulnerabilidade social de Curitiba, né? E chega a ser contraditório, porque ela fica a 2 quilômetros do centro de Curitiba só, ela tem uma proximidade muito grande com o centro. Só que o que a gente percebe é que falta muita estrutura ainda. O que a gente tem hoje para as crianças, basicamente, é a escola, assim, sabe? Não tem outras oportunidades fora isso, né? E a gente está numa região ali que a gente tem um fluxo de tráfico de drogas muito grande, a gente tem a questão da pobreza, né? Tem a questão da escolaridade muito baixa. Então, é importante o projeto nesse sentido para trazer outras perspectivas para essas crianças, outras oportunidades, né? A gente hoje tem nossas crianças que participam de triatlon, que também vão competir, vão fazer outras atividades. Agora eu estou recebendo o Francisco, que é psicólogo, e ele vai nos ajudar a entender um pouquinho do perfil psicológico das crianças que são submetidas ao trabalho infantil. Francisco, me conta uma coisa. A criança que é submetida ao trabalho infantil, ela tem alguma consequência na vida escolar? Como é que isso acontece? Tem vários estudos, né, que falam sobre isso, mas a princípio o que mais fica danoso é esse desenvolvimento infantil, até porque com o lúdico, com o brincar, a criança aprende a fazer esse desenvolvimento, essa formação para a vida, e essa é uma fase da formação de personalidade. Nesse fica um prejuízo. Ela deve ter outras prioridades, como eu disse, pelo fato dela estar nesse desenvolvimento, estar nessa formação ainda da sua personalidade, e é com essas experiências do brincar, do lúdico, que ela vai, de fato, se tornar uma criança sadia, pronta para outras fases do desenvolvimento, das outras fases da vida. Se ela tem esse rombo, não pratica o lúdico, não pratica as brincadeiras, ela não vai ser um adulto saudável, né? Até nesse processo mesmo da formação da sua personalidade, e vai ficar com esse prejuízo. É por isso que a gente acaba falando que a criança que é submetida ao trabalho infantil, ela tem essa infância roubada, né, doutor João e Aline? Porque ela perde esse direito universal de toda criança, que é brincar e estudar apenas, e não trabalhar. Aline, só retomando, depois a gente vai voltar sobre esse assunto, mas só para retomando o final do primeiro bloco, o doutor João começou falando sobre a questão do trabalho doméstico, isso é muito polêmico, né? Os pais que colocam os filhos para trabalharem dentro de casa, os ditos afazeres domésticos, mas acabam explorando demais a criança, é um trabalho infantil também, né, Aline? Exato, e nós podemos também trazer esse aspecto da pandemia que acentuou ainda mais isso no nosso território nacional. A ideia do filho mais velho que cuida do mais novo, que se responsabiliza por todas as atividades da casa, e mesmo esse delegar de quais responsabilidades nós estamos falando. A legislação é clara. Na questão da composição familiar, aqueles que são responsáveis por aqueles que estão em processo de desenvolvimento, as crianças e os adolescentes, podem, na composição, atribuir pequenas atividades que sejam compatíveis com a idade. Então, a mãe ou o pai ou o responsável legal que ensina aquela criança a guardar objetos, a arrumar a sua cama, a colocar o prato na pia, são questões que são compatíveis e que vão se avolumando a partir do desenvolvimento e do nível de compreensão de cada uma dessas dinâmicas. E olha como é interessante, Eduardo, à medida que a criança é inserida no contexto escolar, ela também vai desenvolver uma série de ferramentas e habilidades que vão agregar também na compreensão de seu papel como protagonista de sua vida e também o seu papel familiar, que implica numa gestão colaborativa da casa de acordo com a sua idade. Agora, quando nós acentuamos isso como uma responsabilidade que passa a ser daquele que não deveria ter agora em si essa tamanha preocupação, a dimensão do que é aquilo, nós estamos extravasando, porque uma das ideias de impedir o trabalho infantil é que justamente seja algo que dialogue com qual caminho? Com nada que impeça com que ela se desenvolva, como foi acentuado agora na reportagem, e que ocorra a sua plenitude de desenvolvimento onde? Justamente nesse espaço familiar. E eu fiquei aqui até titubeando um pouco nas palavras, porque me veio à mente a seguinte ideia: hoje não é toda a casa em que a criança, por exemplo, tem a sua cama para esticar, não é toda a casa que a criança tem o prato após a refeição para colocar na pia.
Lá no depoimento foi dito que uma das primeiras preocupações do Passos é acolher a criança e alimentar. E é uma realidade no Brasil, não só em Curitiba, mas em muitas escolas, receber as crianças também com essa preocupação da escola ter que equacionar da melhor forma possível a merenda, porque para muitas crianças, Eduardo, a alimentação na escola ainda é mais nutritiva ou às vezes uma única possibilidade de uma refeição mais robusta. Então, a gente passa agora, então, a retomar, e dialogando já com a sua perspectiva de fala, sobre a questão da pobreza, sobre a questão da miserabilidade, da vulnerabilidade, do papel da assistência social, do papel da igreja, de todas nós, no sentido de como nós podemos, enquanto seres, também colaborar para essas dimensões, para fortalecer e caminhar rumo ao quê? A efetividade de todos os direitos humanos. Porque quando a gente articula essa questão do trabalho infantil, a gente tem que sempre deixar no radar o papel da escola, o papel da moradia, o papel do lazer. E tudo isso junto é que viabiliza que cada um possa realizar suas potencialidades. Então, é muito sério a gente falar sobre o trabalho doméstico, é muito sério a gente pensar no papel da família e resgatar, talvez, a essência do que é o papel de cada um nesse cenário, nesse sentido, enquanto sociedade, compreendendo que nós não estamos falando, talvez, de uma única realidade, são realidades, então, que foram acentuadas pela pandemia. O retorno agora, talvez, né, em algumas localidades, a educação presencial vai mexer um pouco nessas estruturas, mas temos muito pela frente. Doutor, inclusive a família deveria ser a primeira a respeitar e proteger a criança e o adolescente, né? E não expor essa criança e adolescente ao trabalho infantil dentro de casa, assim a gente fala do trabalho doméstico. O problema é que as pessoas, culturalmente aqui no Brasil, acabam achando normal, né? Esses afazeres domésticos explorando a criança e adolescente. Doutor, independente da atividade a que é submetida, quais são os riscos do trabalho infantil para criança e adolescente? Bom, Eduardo, são muitos, mas é só, a doutora Aline colocou muito bem essa questão do trabalho infantil doméstico, e só para pontuar que, infelizmente, nós temos muitos acidentes envolvendo esse ambiente do trabalho infantil doméstico, seja com queimaduras, ou seja até mesmo com amputação de dedos, quando estão ali mexendo com outros equipamentos, como o liquidificador. Então, é uma questão muito séria, a doutora Aline colocou muito bem dentro desse desenvolvimento da criança, mas respeitando a idade da criança. Os riscos do trabalho infantil, Eduardo, voltando à sua pergunta, são muitos, né? Você já muito bem colocou aí a questão de que a gente tem que preservar essas crianças. Nós temos 3 fases da nossa vida, que é a fase aí da criança, depois nós entramos na adolescência, na fase adulta e chegamos na terceira idade. A medicina e a ciência estão dando cada vez mais a nossa projeção na expectativa de vida, está aumentando a nossa expectativa de vida. Alguns estudos falam que a gente vai passar a viver aí 110, 120 anos com saúde, com qualidade de vida. Porém, essa fase mágica que todos nós tivemos, que é a fase da infância, não aumenta. Nós aumentamos lá na terceira idade, mas agora na infância, né, que a gente considera criança até os 11 anos incompletos, né, até um pouquinho antes de completar os 12 anos, esse período é o período mágico da vida que a gente tem que proteger esses seres, né, que estão em formação, e também na adolescência. Agora, com essa projeção na expectativa de vida, o adulto vai ter muito tempo para trabalhar. Até a reforma da Previdência está mostrando isso, né? Nós vamos trabalhar muito mais. Acontece que nós estamos em um mundo globalizado e que nós precisamos de uma mão de obra cada vez mais qualificada. Então, nós temos que proteger essas crianças, esses adolescentes, porque a infância e a adolescência, essa fase é ímpar na vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, se preparar para esse futuro desse mundo globalizado, que tem as indústrias 4.0 que estão aí, e a tecnologia 5G. Então, se o Brasil, enquanto nação, quiser ocupar um lugar dentro das nações desenvolvidas, nós vamos ter que cuidar de nossas crianças e adolescentes e evitar os riscos, né? Como eu falei, são muitos acidentes que envolvem essa questão, mas acho que você usa uma palavra que eu costumo usar também, Eduardo. Nós estamos roubando
o futuro dessas crianças e adolescentes quando nós não as protegemos e deixamos um ambiente adequado, que é a escola. Então, o país tem que proteger, de fato, essas crianças e adolescentes, porque nós estamos roubando também o futuro desses cidadãos, dessas famílias, porque o trabalho infantil mantém esse ciclo de miséria e pobreza que envolve não só a criança, mas também envolve a família. Aí a importância da rede de proteção. Eu estava vendo aí essa entidade, a Passo da Criança, que faz um trabalho fantástico, esse é o caminho mesmo, a gente, por meio das entidades, ter atividades de contraturno e evitar esse trabalho precoce. A doutora Aline colocou muito bem a questão da alimentação agora, principalmente no momento de pandemia. Então, é preciso também que a gente avance na questão de políticas públicas de transferência de renda para essas famílias, inclusive no âmbito municipal. Agora, Aline, é impensável, é inadmissível a gente imaginar que no ano de 2021, pleno século XXI, ainda há pessoas que exploram o trabalho infantil. É brincadeira, né? Brincadeira de mau gosto. Eu entendi a sua colocação do brincadeira e a sua indignação, porque no fundo, essa sua fala, ela vem, e o doutor João balançou com a cabeça, porque isso nos mexe enquanto humanidade, isso é um chacoalhar na nossa existência. Uma coisa, Eduardo, é nós pensarmos algumas décadas, não tão longe, em famílias no interior, na zona rural, pensando em como construir, sem, de repente, uma série de recursos, e quais são os valores que estão embutidos ali, quais são as responsabilidades, quais são as necessidades, as urgências e as prioridades. Outra coisa é a gente pensando dentro de um cenário da existência do Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma Constituição que tem um marco teórico, que é a nossa lei mais importante na proteção da criança. Então, com tudo que nós temos hoje, e com tanto acesso à informação e informação de qualidade, o que está acontecendo? O que falta para trazer uma coerência existencial para a humanidade? Como é que a gente antecipa alguns resultados? Como é que a gente evita que outras crianças entrem nesse círculo? O doutor João acabou de mencionar pontos fundamentais que mexem com a questão da desigualdade na questão do acesso à renda, e eu também acresço a questão da desigualdade no acesso às oportunidades, e a gente dialoga, então, com uma revolução necessária na promoção dos direitos humanos, como eu já comentei, mas, além disso, a gente pode começar a pensar na nossa necessária mudança de mentalidade, que já é uma construção que vários juristas fazem no sentido de vamos repensar que sociedade que nós temos, e não só juristas, pessoas de diversos campos do saber estão nessa luta, educadores, psicólogos, várias frentes de trabalho. Por quê? E aí, olha, o trabalho que faz sentido, é esse trabalho. Pegando um gancho do Dr. João, ele comentou sobre essa questão da importância da mão de obra. Tem estudos que apontam, Eduardo, que uma criança hoje, uma criança que está agora na sua tenra idade, se ela tiver acesso à educação, ainda assim ela vai passar por transição de carreira 5, 10, 12 vezes, porque postos de trabalho vão deixar de existir, outras formas de trabalho vão existir. Mas para que essa criança tenha condições de fazer escolhas lá na frente e poder vir ser no mundo aquilo que ela veio ser, com todo o seu repertório de talentos e qualidades, ela vai precisar ter acesso a uma série de ferramentas. E onde que está essa caixa de ferramentas? Há uma interior, que é esse talento que está aqui, que a gente vai chamar de qualidades, características, mas tem uma série de ferramentas em cada um desses espaços que a nossa sociedade, enquanto estrutura, construiu. A escola, o espaço de saúde, que não pode ser negligenciado. Para que a gente tenha uma vida longeva, nós vamos ter que cuidar da saúde. O espaço da moradia, como nós já comentamos, e tantas outras esferas de proteção. É uma efetiva rede, Eduardo, é uma rede de proteção. E por isso que nós ficamos tão indignados, porque hoje, conscientemente, temos condições de afirmar que há meios de fazer frente a tudo isso. E não é parar o mundo para poder começar a fazer. É nesse transitar, nesse percurso, acelerar alguns procedimentos para que seja possível a mudança dessa realidade agora. E está aqui a nossa contribuição, a gente vai contribuindo, né, apontando os caminhos para acabar com essa vergonha mundial e não só nacional, que é o trabalho infantil. Antes de começarmos o nosso último bloco do debate, a gente vai assistir a entrevista que a Maria Cláudia Falcão, que é representante da Organização Internacional do Trabalho, concedeu à nossa reportagem. Ela fala um pouco da situação do trabalho infantil no nosso país
e orienta como podem ser feitas as denúncias. Olá, Eduardo, eu estou de volta para continuarmos a entender um pouco mais da dimensão do trabalho infantil no mundo e também no Brasil. No nosso país, mesmo antes da pandemia, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes eram obrigadas a trabalhar. Para nos explicar um pouco mais desses números, eu converso agora com a Maria Cláudia Falcão, que é coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho no escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil. Maria Cláudia, o número das crianças exploradas aumentou na pandemia? Olha, a gente ainda não tem, né, a pesquisa feita, que essa pesquisa é feita anualmente pelo IBGE. Então, a última pesquisa que nós temos refere-se ao ano de 2019, que foi lançado no final de 2020. Então, a gente está aguardando uma nova pesquisa pelo IBGE, né, que é o órgão oficial brasileiro que faz essa pesquisa desde de 1992, então nós estamos aguardando, mas existe aí evidências de que esse número sim, né, por todas as razões, pela crise econômica, pela crise social que nós estamos vivendo, até a própria, lógico, o afastamento das crianças da escola de forma presencial, né, que foi uma medida tomada para se evitar, né, a disseminação do vírus, mas tudo isso a gente sabe que são fatores que catalisam, que potencializam o aumento do trabalho infantil. Mas a gente não pode afirmar hoje que houve um aumento, mas que existe aí expectativas, então, por isso, toda a necessidade dessa grande mobilização em torno do tema, para que ações imediatas sejam feitas, para que a gente possa realmente evitar esse aumento do trabalho infantil no Brasil. Existe a predominância, sim, né, pelo o perfil dessa criança, normalmente, são crianças de famílias pobres, de descendência que tem aí, estão associados, são famílias negras. Então, assim, a grande maioria, mais pode acontecer, sim, são meninos normalmente, só que a gente sabe também que pode haver uma subnotificação dos casos de trabalho infantil, porque existem determinadas formas de trabalho, como é o trabalho doméstico, que são invisíveis, e é onde a grande maioria das meninas também está envolvida, né? Então, mas hoje, de acordo com os dados do IBGE, são crianças negras de famílias pobres que estão no trabalho infantil e, normalmente, acima de 14 anos de idade. Para quem está acompanhando a gente de casa agora, quais ações uma pessoa, né, um cidadão comum, alguém da sociedade civil pode ter para poder ajudar no combate ao trabalho infantil? Acho que o primeiro ponto muito importante e que a sociedade pode apoiar é a não naturalização do trabalho infantil, ou achar que é melhor trabalhar do que roubar ou do que estar envolvido. É realmente entender que o trabalho ele pode dignificar o ser humano desde que ele seja feito na idade correta e em condições adequadas, devidamente remunerado. A partir do momento que esse trabalho ele não é feito dessa maneira, o que pode acontecer, sim, é que esse trabalho ele pode acabar com a vida de uma criança ou de um adolescente, né? Ele perde toda aquela janela de oportunidade de desenvolver plenamente todas as suas habilidades que têm que ser desenvolvidas em uma determinada faixa etária. Ele é retirado da escola, mesmo quando permanece, ele não consegue ter o mesmo desenvolvimento que uma outra criança que só estuda e só brinca e só tem a sua convivência familiar. Então, e aí a chance de, no futuro, essa criança ou esse adolescente entrar em um trabalho precário é muito maior do que aquela criança que desenvolve plenamente, que está na escola, que tem convivência familiar, que tem lazer, comparado com aquela criança que está envolvida, que tem uma responsabilidade, que está envolvida em um tipo de atividade, muitas vezes uma atividade que não é compatível com a sua idade, que pode lhe trazer problemas de saúde no futuro. Então, assim, é todo um ambiente que não é a sociedade não aceitar e não naturalizar e fazer denúncias quando houver e quando vê casos de trabalho infantil, né? Então eu quero aproveitar essa fala agora da representante da OIT aqui no Brasil, que gravou com a nossa reportagem, para perguntar para o doutor João. Sociedade brasileira não pode se omitir diante de casos do trabalho infantil. Então, como denunciar, doutor?
Primeiro, cumprimentá-los, né, pela entrevista com a Maria Cláudia Falcão, uma das maiores especialistas de trabalho infantil no Brasil, doutora Maria Cláudia Falcão, e trouxe esses dados, e a gente tem, viu, Eduardo, pesquisas internacionais mostrando, comparando, que para cada ponto de retração econômica nos países, o trabalho infantil cresce 0,7%. Então, nós tivemos uma grande queda aí na nossa atividade econômica no Brasil. Então, as pesquisas apontam, né, esses estudos apontam que nós tivemos também um correspondente aumento aí no trabalho infantil. E a gente sempre coloca, né, que o trabalho infantil é causa e consequência da miséria, em razão desse ciclo da miséria e da pobreza que nós colocamos aqui. Eduardo, acabei perdendo a pergunta. Você poderia repetir, por favor? Como denunciar, doutor, quando a pessoa presencia um caso de trabalho infantil, seja dentro de casa, o trabalho doméstico, dentro de uma família, ou seja, principalmente na rua, em alguma empresa ou repartição? Muito obrigado. Inicialmente, também agradecer esse espaço, Eduardo, da TV Aparecida, que é um grande veículo de comunicação que dedica esse tempo para essa causa, para falarmos dessa chaga social, porque, infelizmente, os outros veículos de informação acabam não destinando esse tempo. E o melhor meio para fazer a informação, não falo nem como denúncia, viu, Eduardo? Como informação, é o Disque 100, 100. As pessoas ligando para esse número, tem um serviço de escuta, vai ser anotada essa informação e vai ser encaminhada para o município onde está havendo esse trabalho infantil. Mas, normalmente, os municípios têm um serviço de abordagem dessas crianças que estão em situação de trabalho infantil. E aí, a rede de proteção é acionada. Então, essas são mapeadas, essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade aí nos semáforos, e a doutora Aline colocou muito bem a questão de a gente ter um olhar de empatia para essas crianças e adolescentes que estão aí no semáforo vendendo as balas. A gente fica condoído com a situação dessas crianças, a nossa tendência natural é de ajudar, porém tem outras maneiras de ajudar. A principal delas é fazer essa informação pelo Disque 100, 100, o serviço de abordagem vai ser acionado e a rede de proteção também. Eu, enquanto presidente do Comitê de Trabalho Infantil do Tribunal 15ª Região, eu tenho acesso a vários municípios e um serviço de abordagem para que essa criança, esse adolescente, seja aí a família, né, se inscritos, por exemplo, no CAD Único, né, para que tenham acesso aos programas de transferência de renda, sejam encaminhados para a escola, e aqueles que têm a idade adequada sejam encaminhados para o programa de aprendizagem. E também os pais, né, Eduardo? É uma questão complexa e toda a sociedade tem que estar envolvida, que às vezes, em vez de dar o trabalho ali para um adolescente, que seria um trabalho infantil irregular, por que não dar condições de trabalho para a mãe e para o pai? Muitas vezes, essa criança, adolescente que está vendendo ali a bala no semáforo, ela está sendo explorada. O valor que ela obtém com a venda desses produtos não fica para ela, fica para um adulto que está explorando essas crianças e adolescentes. Então, a coisa é bem complexa e exige essa atuação em rede de toda a sociedade brasileira. Se não for a atuação em rede, a dificuldade aumenta. Mas o grande desafio é a gente fazer buscas ativas para evitar que isso aconteça, Eduardo. E já tem municípios que estão fazendo isso. Acionam, né, até municípios do Nordeste, a gente vê notícias de que estão com programas de busca ativa para evitar. Porque se a criança está faltando à escola, ali alguma coisa você já vai notar que a família está em vulnerabilidade social, e o Estado brasileiro, quando eu digo Estado, é a União, o Estado e os municípios, tem que ter programas de abordar essas famílias e evitar que a gente perca, né, roube o futuro dessas crianças. A gente já está caminhando, infelizmente, para o final do Aparecida Debate de hoje, para esse terceiro e último bloco. O trabalho infantil ele possibilita uma ampla discussão, principalmente para a gente conscientizar a sociedade civil do seu papel também. Você, como cidadão, tem o dever
de levar essa informação para a Justiça para que ela seja apurada, para que a gente possa caminhar para o enfrentamento do trabalho infantil. Mas antes da gente encerrar, eu quero fazer uma mesma pergunta com a opinião dos dois, o Dr. João e também a Aline. Eu começo pela Aline. Aline, erradicar o trabalho infantil aqui no Brasil é um sonho distante ou uma realidade próxima? Eu espero, e esse esperar é no sentido de esperançar, de agir, que seja próximo, uma realidade. E eu acredito muito no potencial dessa presente geração de não delegar para a futura geração. Porque olha só o problema. No depoimento que nós tivemos agora há pouco, nós percebemos que os dados sinalizam que as maiores vítimas do trabalho infantil são pobres, negros, meninos, com uma tendência da subnotificação no caso do trabalho doméstico, que vai envolver também as meninas. Se nós pararmos para traçar um paralelo, que geralmente são essas pessoas que na idade adulta também vão configurar como aquelas que estão também em cenário de vulnerabilidade e baixa renda, rotatividade no mercado de trabalho, desemprego, e hoje um conceito, Eduardo, que nos deixa também indignados, que é o de desalentado, aquela pessoa que nem mais busca trabalho porque não acredita mais que o encontrará. Então é uma questão cíclica, mas é uma questão que a gente precisa interromper agora das mais variadas formas. Talvez aquele que vá assistir essa reportagem agora, nesse momento, e que esteja assistindo conosco agora, já ao vivo, possa estar pensando, o que eu faço com tudo isso? O que você faz de melhor no trabalho que você tem agora e como você se comunica com os outros? Estar aberto para o outro, reportar aquilo que te sinaliza que há uma violação de direitos humanos é um dever social. Você pode fazer isso de uma maneira que seja tranquila, segura. O que nós não podemos fazer é esperar pelo amanhã. E hoje cada movimento conta, viu, Eduardo? Então que seja sim algo possível e imediato, mas que vai exigir muita ação. Mas tudo aquilo que vai trazer bons resultados vai exigir ação. A gente não pode esperar pelo amanhã para fazer algo agora. E vocês já estão fazendo, levantando esse debate. Vocês vêm numa sequência de temas que eu venho acompanhando, e a junção de todos esses temas e essas ações conjuntas podem realmente fazer a diferença. É a nossa contribuição para o crescimento, principalmente da humanidade, né? Defender o ser humano. É o princípio básico, é o primeiro nosso, enquanto igreja também, quando a gente fala da Rede Aparecida de Comunicação. Doutor João, quero a opinião do senhor também, mas antes quero parabenizar o senhor como desembargador aí do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, que faz essa belíssima parceria com o Santuário Nacional, a Casa da Mãe Aparecida, todo dia 12 de outubro, que é o dia da festa de Nossa Senhora Aparecida, mas também é o dia das crianças. Essa criança que brinca, que aprende, que tem educação e que não trabalha. Né, doutor? Parabéns para o senhor por essa parceria. E para o senhor, o sonho distante ou uma realidade próxima? Eduardo, eu também estou com a doutora Aline, né? Nós temos que esperançar, mas no sentido que Paulo Freire nos ensinou, né? O centenário dele que comemoramos agora, né? Esse grande homem brasileiro, estudado no mundo todo. Então, eu acredito que esteja próximo, Eduardo, e nós, enquanto sociedade brasileira, temos que caminhar nesse sentido. O Brasil é considerado referência mundial no combate ao trabalho infantil quando adotou o Bolsa Escola, lá no governo Itamar Franco. De lá para cá, a queda do trabalho infantil vem num gráfico acentuado. Claro que ainda temos aí 2 milhões, por volta de 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando, mas temos instrumentos para ter uma queda ainda maior, utilizando da aprendizagem para esses adolescentes aí que já têm a idade adequada para ser encaminhado para a aprendizagem. Mas, para isso, a gente tem que dar os passos, como hoje aqui nesse espaço, nessa parceria com o Santuário de conscientização para a sociedade brasileira, Eduardo, que a gente tem que aprender com os países que já chegaram no status de países desenvolvidos. Eu costumo citar, Eduardo, a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país pequeno territorialmente, mas resolveu investir tudo em educação. E tempos atrás eu falava que o Brasil tinha 8º, 9º PIB do mundo e a Coreia do Sul estava em 12º, 13º lugar.
E, para minha surpresa, este ano a Coreia do Sul nos ultrapassou. A Coreia do Sul hoje é o 9º PIB mundial, Produto Interno Bruto mundial, e o Brasil foi para o 12º lugar, e a semana passada eu já vi uma notícia que está caminhando para o 14º lugar. Então, nesse mundo globalizado, criança e adolescente é investimento, e o retorno é de 10 por 1. Nós temos que investir em nossas crianças e adolescentes, porque, primeiro, é uma obrigação nossa enquanto cidadão, enquanto cristão. Então, nós temos essa obrigação. Mas, ainda que não seja como cristão, enquanto cidadão, encare isso como um investimento, porque o retorno para a sociedade brasileira será maravilhoso. E eu agradeço mais uma vez o espaço e temos certeza que com essa parceria com o Santuário de Aparecida, com 2 cartas que recebemos do Papa Francisco enaltecendo esse trabalho, nós vamos, sim, num curto espaço de tempo, virar essa página e construir uma grande nação, porque eu sou otimista, Eduardo, e eu acredito que o destino do Brasil é de um país desenvolvido, onde respeite os seus cidadãos e as suas crianças. Muito obrigado. Também tenho muita esperança e acredito e compartilho do senhor da mesma opinião e também da Aline. Bem, assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o trabalho infantil, uma triste realidade que atinge não só o Brasil, como o mundo todo. O relatório divulgado pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, mostrou que o número de crianças e adolescentes que se encontram nessa situação chegou a 160 milhões, aumento de 8 milhões e meio nos últimos 4 anos. E a previsão é que outros 8 milhões e 900 mil sigam o mesmo caminho até 2022 devido aos impactos da Covid-19. Aqui no Brasil, o número era de 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, de 2016. Bem, contamos com a participação via internet do Dr. João Batista Martins César, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo. Também é presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT e faz parte da mesma comissão no Tribunal Superior do Trabalho. Doutorando em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino em Bauru, no interior paulista, a quem eu agradeço muito pela participação hoje. Uma ótima noite para o senhor, bom descanso. Conte sempre com a gente aqui na TV Aparecida. Também agradeço a participação da Aline da Silva Freitas, professora de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas, também advogada, doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também quero agradecer muito a sua presença, Aline, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui no canal de Nossa Senhora. Uma ótima noite, bom descanso.